Minha família mora do outro lado do país, em uma casa pequena. Eu tento visitar com frequência, já que geralmente tenho muitas férias do meu trabalho. A viagem é algo que eu acho relaxante, então não me importo com os dias extras que leva para chegar lá. Na maioria das vezes, tento ficar em um hotel ou motel pelo caminho, e quando faço isso, apenas faço o check-in, durmo e volto para a estrada assim que possível. É principalmente porque as áreas ao longo do caminho são desoladas e decadentes, geralmente no meio do nada. Acho difícil me sentir seguro, pois não estou acostumado a estar nesses tipos de áreas. No ano passado, fiz a mesma viagem de sempre para a casa dos meus pais durante a temporada de festas. Comecei minha viagem cedo, quero dizer, por volta de 1 ou 2 da manhã, e dirigi por quase 20 horas direto, exceto por parar algumas vezes para comida e café. Já eram 23 horas e eu estava exausto e lutando para ficar acordado ao volante. Estava a pouco menos de 8 horas de distância, mas não conseguia ir muito mais longe. Estava no meio do nada, então qualquer que fosse o próximo lugar possível para ficar, eu planejava aproveitar. Cerca de 20 minutos adiante, virei em uma pequena cidade que basicamente tinha apenas um motel e um posto de gasolina, mas era tudo de que eu precisava. Entrei no estacionamento quase vazio e fui até a recepção. Uma senhora mais velha me cumprimentou e puxou conversa, então consegui um quarto e voltei para o meu carro para estacionar mais perto da porta. Estava extremamente exausto e deixei todas as minhas coisas no carro. Apenas entrei, não me importava com o quarto. Apenas entrei e imediatamente tomei um banho para poder me preparar para dormir o mais rápido possível. Durante meu rápido banho de 5 minutos, ouvi alguns sons de batidas que pareciam vir de fora, talvez um galho de árvore batendo no prédio. Não pensei muito nisso e saí, vestindo as mesmas roupas confortáveis que estava usando, e deitei na cama. Defini um alarme no meu telefone para não dormir demais, e finalmente alcancei o abajur e apaguei a luz. Estar em um motel antigo e decadente no meio do nada parecia irrelevante em comparação com o quão cansado eu estava. Então adormeci sem problemas, embora não tenha permanecido adormecido por muito tempo. Acordei sobressaltado ao ouvir algo se movendo na escuridão ao redor da cama. Sentei-me, encarando a porta da frente, mas mal conseguia ver alguma coisa. Estava com muito medo de me mexer e alcançar a luz, com medo do que poderia ver. Não demorou muito para eu ouvir algo do outro lado da cama, do lado de fora da janela. Meu coração estava acelerado, e eu podia sentir o suor começando a escorrer enquanto estava totalmente acordado nesse ponto. Rapidamente me virei e acendi a luz. O quarto estava vazio, nada parecia fora do lugar, até que notei que a porta do armário estava entreaberta. Tudo passava pela minha mente, tentando entender todas as possibilidades. Olá? Decidi chamar, mas não houve resposta. Sentindo que talvez tivesse me assustado sem motivo, levantei-me e caminhei lentamente em direção ao armário. Quando puxei a porta do armário mais aberta, fiquei confuso. Uma grande bolsa estava presa entre a parte de trás do armário e a porta, caindo no chão conforme a abria mais. Olhando em volta, havia, na verdade, um esconderijo inteiro de bagagens, roupas, bolsas, eletrodomésticos, todos claramente pertencentes a alguém, não as coisas típicas que você esperaria ver em um motel. Enquanto olhava para todas essas coisas, de repente ouvi a janela se fechar com força ao lado da minha cama, seguida por passos correndo para longe. Estremeci e congelei. Depois aproveitei a chance para pegar meu telefone no criado mudo e correr para o meu carro. Quase ao mesmo tempo que entrei e liguei o carro, olhei para cima e fiz contato visual com um homem parado bem na porta do quarto. Ele me olhou por um segundo, depois correu para dentro e pegou uma das grandes bolsas do armário e correu para trás do prédio. Estava apavorado e rapidamente dirigi até a recepção e corri para dentro para contar à mulher o que tinha acontecido. Ela imediatamente contatou a polícia e nos trancou dentro do escritório até que eles chegassem. O que descobrimos a seguir foi confuso, e as informações foram sendo reveladas ao longo de várias semanas, mas tentarei explicar da melhor maneira possível. As bolsas restantes no armário foram identificadas, pois descobriu-se que pertenciam a várias pessoas que foram roubadas no último mês em vários locais de motéis na área circundante.
É provável que o homem estivesse usando o quarto em que eu estava como um lugar para guardar temporariamente os pertences, usando a janela destrancada para acessar o quarto. Uma dessas bolsas, no entanto, pertencia a uma jovem mulher que foi dada como desaparecida algumas semanas antes, e os policiais acreditam que os crimes estão conectados. Mas todas as bolsas relatadas que foram roubadas foram encontradas dentro daquele armário. Então a bolsa que o homem correu para dentro para pegar não foi contabilizada. Eles me questionaram várias vezes sobre isso, garantindo que eu estava confiante de que o vi correr com outra bolsa e me perguntando o tamanho aproximado dela e tudo mais. Minha curiosidade realmente impediu minha mente de conseguir esquecer aquela noite, pois me pergunto o que ele planejava fazer quando estava do lado de fora da janela enquanto eu dormia. Eu sabia que estava fechada quando fui para a cama, então ele teve que ter aberto enquanto eu dormia, o que é ainda mais assustador. Também me pergunto o que havia naquela bolsa que era tão importante que ele precisava pegar antes de fugir. Entrei no hotel, observando o corredor principal que levava aos quartos. No final, havia um homem parado bem na porta de um quarto. Depois de observá-lo por alguns segundos, ficou aparente que ele estava apenas encarando a porta, sem se mover. Sentindo-me desconfortável, recuei para o balcão da recepção novamente. Finalmente, um homem veio de fora e caminhou para trás do balcão. Honestamente, ele parecia morto por dentro. Ele pediu meu nome, entregou-me o cartão-chave e se afastou. Olhei para o cartão, vendo o número do quarto escrito com um marcador no canto. Dado o número baixo, sabia que era no primeiro andar. Caminhei até o corredor que acabara de observar e olhei as direções para os quartos. Meu estômago doeu um pouco quando percebi que era no corredor onde eu tinha visto aquele homem. Pior ainda, ao começar a caminhar, percebi que era no final do corredor, bem onde o homem estava parado. Não conseguia dizer se ele estava parado na porta exata do meu quarto ou não, de tão longe que estava quando o vi, mas de qualquer forma, era assustador. Embora eu não tenha estado em muitos hotéis anteriormente, lembro-me do incômodo das paredes finas que permitiam ouvir cada barulho de cada quarto. O estranho, enquanto eu caminhava pelo corredor, era que não havia nenhum barulho vindo de nenhum quarto. Nenhuma TV estava ligada, ninguém estava conversando, nenhum movimento, nada. Isso me deu calafrios, mas quando cheguei à minha porta, rapidamente passei o cartão e entrei. Dadas as circunstâncias, estava realmente em boas condições. Era muito pequeno e claramente antigo, mas era exatamente o que eu esperava de um quarto barato. Coloquei minha mala no chão, dei uma olhada no banheiro para garantir que estava bom, finalmente tranquei a porta e sentei no sofá. Não fiquei surpreso que a TV não funcionasse, então me restou apenas o meu celular. Depois de uma hora tentando me manter ocupado, um toque veio da porta. Isso me assustou, dado que era apenas um único toque, que soou mais como um golpe. A porta não tinha olho mágico, então quando cheguei lá, movi a trava de segurança por precaução e abri a porta uma fresta. O mesmo homem de antes estava parado no corredor, a apenas um pé ou mais da porta. Fizemos contato visual pela fresta da porta. Oi, você precisava de algo? Sim. Eu pausei, esperando que ele me dissesse o quê, mas ele apenas ficou lá, como se estivesse esperando que eu dissesse algo. Ok, cara, do que você precisa? Disse de uma maneira que mostrava claramente que eu estava incomodado com ele. O homem estranho respondeu, alegando que ele era a pessoa anterior hospedada no meu quarto e que acidentalmente havia deixado algo importante dentro de uma das gavetas. Eu disse ok e disse a ele que pegaria rapidamente. Comecei a fechar a porta e me virei, mas o homem empurrou a porta de volta, batendo-a contra a trava de segurança. Está na gaveta superior da cômoda, o homem murmurou para mim, e então recuou, deixando a porta fechar. Virei-me de volta, abri a gaveta superior e, de fato, havia uma caixa de tamanho pequeno fechada com fita adesiva no topo. Peguei, parecia leve, quase como se estivesse vazia. Voltei para a porta e a abri, vendo o homem ainda parado lá. É isso que você estava procurando? Perguntei. O homem assentiu e estendeu a mão. Tentei passar a caixa pela fresta da porta,
mas era um pouco grande demais. Tentei todos os ângulos possíveis, provavelmente parecendo um idiota, mas estava apenas ligeiramente largo demais em todos os lados. O homem parecia impaciente, e embora eu realmente não confiasse naquele lugar naquele momento, pensei que o cara tinha dito a verdade sobre deixar algo para trás e eu o tinha visto parado na porta antes. Então achei que estaria tudo bem abrir a porta por um segundo apenas para entregar-lhe a caixa. Assim que movi a trava, o homem investiu com o corpo contra a porta, me derrubando e sacando uma arma. Ele gritou para eu recuar para a sala de estar e ficar contra a parede. Fiquei realmente atordoado com o quanto ele estava gritando, pensando certamente que ele alarmaria todos no prédio. Ele pegou minha mala inteira e continuou olhando em volta enquanto me apontava a arma. E então, quando estava prestes a sair, ele se aproximou de mim, colocou a pistola a centímetros do meu rosto e me encarou nos olhos. Eu estava tremendo de medo, olhando nos olhos raivosos deste homem. Mas depois de alguns segundos, ele recuou e fugiu com minhas coisas. Fiquei parado no mesmo lugar por provavelmente um minuto inteiro, olhando para o chão. Aconteceu tão rápido que quase não parecia real. Quando finalmente me recompus, saí do meu quarto e fui direto para a recepção. O cara lá estava simplesmente parado casualmente, como se não tivesse ouvido nada e ninguém mais estava à vista. Resumindo tudo, nada foi feito. Ele fugiu com todas as minhas coisas e, honestamente, todas as autoridades com quem falei não pareciam assustadas ou surpresas de alguma forma. Eles meio que apenas me olharam como se eu nem devesse estar ali. Acho que era apenas normal e eles esperam que você cuide de si mesmo. A caixa estava de fato vazia, e todo o acontecimento era obviamente apenas um enredo interessante para roubar aqueles que se hospedavam no hotel. Aqueles últimos momentos antes do homem fugir, no entanto, são o que eu continuo pensando. A raiva em seus olhos, segurando a arma como se estivesse pronto para puxar o gatilho sem pensar duas vezes. Por que ele não fez isso? Meu único pensamento foi que talvez ele soubesse que se fosse apenas um roubo, ninguém viria procurar. Não sei, mas definitivamente não vou ficar em um hotel barato, em um bairro ruim, nunca mais. Essa situação ocorreu enquanto eu estava em uma viagem de trabalho. Trabalho para uma companhia de seguros e podemos ganhar viagens para nossas outras duas grandes localizações, uma das quais é em Miami. Ganhei a viagem e fui com o meu chefe e alguns outros colegas da empresa. A maior parte da viagem foi passada fazendo coisas relacionadas ao trabalho durante o dia. E então, à noite, nos era permitido fazer o que quiséssemos, como ir à piscina do hotel, bares na cidade e todo esse tipo de coisa. Era a penúltima noite que eu estava lá e não tinha muito o que fazer no dia seguinte. Então eu e um colega de trabalho saímos para um bar que parecia legal na primeira rua. Pegamos um Uber e chegamos lá por volta das 23 horas. Miami é uma cidade de festas e a vida noturna lá é incrível. O bar estava lotado e me fez sentir como se estivesse na faculdade novamente. Não que eu fosse tão velho, mas já havia saído da faculdade há alguns anos. Meu colega de trabalho nos conseguiu shots e ao longo da noite tomamos mais alguns, e ele acabou convidando duas garotas para a mesa e comprou shots para elas também. Ele se deu bem com uma delas e a outra parecia se interessar por mim. Estava solteiro há bastante tempo e o trabalho havia tomado conta da minha vida. Então, honestamente, estava apenas animado por alguém estar mostrando interesse em mim. Além disso, eu estava de férias e ela disse que também estava, então nenhum de nós esperava nada sério disso. Achei ela realmente legal e extremamente atraente, e ao longo da noite ofereci para comprar bebidas para ela, mas ela comprou as próprias, o que também achei muito legal. Eram por volta das 2 da manhã e ela perguntou se eu queria voltar para o hotel dela, que descobri que ficava a apenas 15 minutos de caminhada do meu. Concordei, mas honestamente estava bastante nervoso. Sabia que essa garota estava fora da minha liga, mas decidi me divertir e arriscar. Voltamos para o hotel dela, que era incrivelmente chique, por sinal, e chegamos ao quarto. Vou poupar os detalhes, mas ocorreram eventos e, depois acabamos conversando por um tempo. Depois de um tempo, percebi que ela estava ficando vidrada no telefone, então fui ao banheiro para me limpar e me vestir. Mas enquanto estava lá,
Ouvi um cartão-chave abrindo a porta do quarto e fiquei confuso. Ela nunca mencionou que estava aqui com alguém e também não vi coisas de outra pessoa no quarto. Foi quando ouvi a voz de um homem. Meu coração caiu no estômago. Rapidamente me vesti e verifiquei se tinha tudo. Tinha meu telefone e carteira, que estavam no bolso da minha calça, mas meus sapatos ainda estavam lá fora. Decidi que teria que deixá-los, pois não poderia lidar com o que quer que fosse aquilo naquele momento. Enquanto esperava minha hora de sair sorrateiramente, ouvi ele perguntar por que havia sapatos de homem ao lado da cama. Foi quando soube que estava encrencado. No momento em que tomei a decisão de correr para fora, houve uma batida na porta do banheiro. Era uma daquelas portas que deslizam e não trancam realmente. Então, claro, a coisa barata me revelou atrás dela. Esse cara era enorme. Não poderia ter sido mais azarado se tentasse. A cereja no topo do bolo era que ele também tinha uma arma e estava apontando-a diretamente para mim. Ele me disse para pegar minhas coisas e sair com a voz mais calma que tornava tudo 10 vezes mais assustador. Peguei meus sapatos e saí, com o coração saindo pela boca. Ele fechou a porta atrás de mim e então, silêncio. Não ouvi nenhuma briga ou gritos, o que achei estranho, mas não ia ficar para descobrir. Peguei o elevador e tirei minha carteira para pegar meu cartão-chave. E, adivinha, todo o meu dinheiro havia sumido. Meu cartão de crédito, meu cartão de débito, até meus cartões presente foram levados. Nem sei quando ela teve tempo de pegar todas essas coisas e como não percebi. Tentei lembrar do bar e de entrar no quarto, mas a noite tinha se tornado uma névoa. Passei a próxima hora cancelando meus cartões, irritado que pelo resto da viagem estaria absolutamente sem dinheiro. No dia seguinte contei ao meu chefe e aos colegas de trabalho que simpatizaram, mas também acharam engraçado. Agora, alguns anos depois desse incidente, posso olhar para trás e encontrar o humor nisso. Mas o que ficou comigo foi um dos meus amigos teorizando que poderia ter sido uma armadilha. Talvez aquele nem fosse o namorado dela. Ela poderia ter me levado de volta ao hotel, roubado minhas coisas e esperado até eu ir ao banheiro para o cara entrar e me assustar, antes de eu perceber que o dinheiro tinha sumido. Se for o caso, explicaria por que não houve nenhuma briga depois que saí e por que o cara não estava mais irritado. Tento não pensar muito nisso, e sempre que saio, o que não é muito mais, tento me manter mais seguro e tomar decisões melhores.